Algumas pessoas às vezes me perguntam: como eu sei que se eu abrir a minha boca pela fé e falar em outras línguas, eu não vou estar falando da minha carne? Como eu sei que eu não vou estar imitando as línguas que eu ouvi na minha igreja? E a única coisa que me vem à cabeça quando alguém me pergunta algo assim é por que o Espírito Santo permitiria isso? Imagine que você está diante de Deus, confiando nele, crendo na sua promessa de lhe dar o batismo com o Espírito Santo, e baseado na sua fé, crendo que recebeu, como diz Marcos 11, tudo que pedirdes orando, crede que recebestes e você terá. Baseado nisso, você abre a sua boca e, com a ousadia de uma criança, você começa a falar palavras que você não entende. Como? Por que motivo o Espírito Santo ficaria parado olhando você falar na carne? Por que motivo o Espírito Santo deixaria você falar na carne? Uma vez que o Espírito Santo é o maior interessado em interceder por você através destes gemidos, uma vez que ele veio para trazer essa linguagem sobrenatural para você, uma vez que a Bíblia diz que ele veio para te ajudar nas suas fraquezas, uma vez que falar em línguas serve para você se edificar, por que o Espírito Santo deixaria você ficar falando na carne, quando ele poderia aproveitar essa oportunidade que você está dando a ele? Imagine que seu filho está diante de você e você tem um presente em suas mãos para dar para ele. O que o seu filho precisaria fazer para que o presente fosse dele? Ele precisaria esperar quanto tempo? Ele precisaria se ajoelhar diante de você e implorar durante quantas horas? Quanto tempo seu filho precisaria ficar sem comer ou sem dormir para que você desse a ele o presente que você prometeu que daria? Uma coisa é... porque muitas pessoas me acusam de estar tomando a frente de Deus como se eu pudesse obrigar o Espírito Santo a me batizar. Bom, isso seria verdade se o Espírito Santo não quisesse me batizar. Porque se ele não quisesse, não haveria nada que eu pudesse fazer para obrigá-lo. Mas a questão é que a Bíblia diz que a promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão longe, para tantos quantos o Senhor chamar. Pedro, em Atos capítulo 2, chama o batismo com o Espírito Santo de dom do Espírito. A palavra dom significa presente. Quanto tempo você precisa implorar para receber um presente? Em 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo diz que todas quantas promessas foram feitas por Deus, tem nele o sim, por ele o amém. Se o batismo com o Espírito Santo é uma promessa, o que esse texto está dizendo é que Deus não está pensando se vai te dar ou não. Deus não está decidindo se você merece ou não. Deus já está decidido, é sim e é amém. Porque quantas promessas foram feitas por Deus, tem nele o sim e por ele o amém. Então, da parte de Deus, está tudo certo. Se você abre a boca e começa a falar em línguas, você não está obrigando Deus a te batizar. Não. Você está apenas dando a ele a oportunidade de fazer o que ele já queria fazer. Acontece que quando você não abre a boca, quando você não age em fé, é que você está frustrando os planos de Deus. Se dependesse do Espírito Santo somente, você estaria falando em línguas desde o primeiro dia da sua conversão. Danilo, como você pode afirmar isso? Basta ler o livro de Atos e você vai ver que o desejo do Espírito Santo é de batizar a pessoa logo no primeiro dia.
Quando você vê Pedro pregando para a família de Cornélio, a Bíblia diz que antes de Pedro terminar de pregar, o Espírito Santo caiu sobre eles. Ou seja, o Espírito Santo estava com tanta pressa que nem mesmo quis esperar Pedro terminar de pregar. E quando Paulo chega em Éfeso, no capítulo 19, ele encontra 12 discípulos e ele pergunta: recebestes o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram: não, nós nem sabemos ainda que haja Espírito Santo. A pergunta de Paulo nos revela que o normal, a regra, pelo menos para o apóstolo Paulo, o certo seria receber no dia da salvação. Mas por que aquelas pessoas não receberam? Por ignorância. Eles disseram: a gente nem ouviu falar disso. Então Paulo não mandou eles fazerem uma campanha. Paulo não mandou eles fazerem 7 dias de jejum. Paulo não mandou eles subir o monte. Não. Paulo impôs as mãos sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas. Em Atos dos Apóstolos não havia espera, não havia merecimento. Aceitou a Jesus, está pronto para receber. Então, se você que está me ouvindo agora quiser levantar suas mãos para os céus e dizer: Pai, eu recebo e eu te agradeço, e imediatamente, se você quiser agora abrir a sua boca e começar a falar em outras línguas, eu garanto a você que essas línguas serão do Espírito Santo. Porque afinal de contas, eu vou refazer a minha pergunta: por que ele ficaria parado deixando você falar na carne? Se ele demonstrou em sua palavra que quer tanto te batizar, se ele foi quem prometeu te batizar, se ele está dizendo sim para essa promessa, por que ele não aproveitaria essa oportunidade? Por que o Espírito Santo faria isso? Deixar o filho dele falando na carne, quando ele poderia conceder as línguas, por que ele faria isso? Não, eu conheço o Espírito Santo. Há 15 anos eu me relaciono com ele e eu te garanto, ele não faz isso. Ele está só esperando. Ele te diz: abre a tua boca e eu encherei. Eu te convido agora a levantar as suas mãos e não mais pedir, não mais implorar, não mais buscar, apenas receba agora, em nome de Jesus, e comece a falar em outras línguas. Sheiramando sokolomanda rekitolomara hazokopa que lamanda razorika manaragabasha rakandolo marahara siebradia kandolevara sita calabarossa ricatalamando rekelamando rebadashuri di kandalaba o rabashonda rekandalama le cantura managasurianda ramanagaya shonda ralamanasia bradia candulamando robashaya candolevasia bradícia. Não fique de boca fechada agora, abra sua boca, comece a falar e saia o que sair, creia, não duvide. Choramando ricandura managarabassonda riaclamando rivuja labragada volsa mando rabassi di candaramando ricatalamanda rabadagaia rocoloborosa andrama le cambrada le quibradomba le garomba le gabaia oriando la marassonda revaragara lavahaza. Você que abriu a sua boca agora e falou, nem que seja somente uma palavra, eu digo, você recebeu o dom do Espírito. Continue falando, não pare. Colamando, ricando, lemanti, que lamando caia, le caramando, rossanda, ramanto, le marahalamento, recande la candolosia, rivarga, naige, levrande, galavranda, sidrando, la rahas, de ricambra, nagai. Ronde sticalamando romandi zabaron braniante kibronombra hazocombra di aclabaronda rassambra ni cancio mambrande sidrebalande kitorobanaya.